Após ter os sigilos bancário e fiscal quebrados, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, afirma que, na falta de fatos novos, requentam os velhos para empurrar a narrativa. As ordens foram autorizadas pela Justiça do Rio em meio à investigação do Ministério Público que apura a contratação de funcionários fantasmas no gabinete do parlamentar. O pedido do MP mirou o filho de Jair Bolsonaro e outras 26 pessoas, incluindo a ex-esposa do presidente, Ana Cristina Siqueira Vale, que já foi chefe do gabinete de Carlos Bolsonaro em 2001. A suspeita contra o vereador é da prática do crime de rachadinha, num esquema semelhante ao do irmão mais velho, senador Flávio Bolsonaro. Segundo o jornal o Globo, 7 familiares da madrasta Ana Siqueira Vale já foram empregados no gabinete de Carlos e 2 deles admitiram que nunca trabalharam na Câmara Municipal. Bom, 2 admitiram que nunca trabalharam na Câmara Municipal. Então você tem funcionário fantasma confesso. E aí é preciso lembrar a célebre frase do Major Olímpio, saudoso, lamentavelmente, morto em decorrência das complicações da Covid-19 durante essa pandemia que deixou tanta tristeza no Brasil e no mundo. Rachadinha é coisa de ladrão. Para as pessoas terem a dimensão do que se trata. É desvio de dinheiro do povo trabalhador, que é obrigado a pagar imposto, não é para que o dinheiro do imposto seja desviado para ir parar no bolso de político, que assim enriquece ilicitamente. O dinheiro que está nos cofres públicos, ele é para ser usado a serviço da sociedade. Ele pode remunerar pessoas que façam o trabalho correspondente àqueles previsto em lei. Não para ser liberado para quem coloca um nome lá como funcionário fantasma sem prestar o serviço correspondente. E os parlamentares não têm obrigação de nomear todos os assessores, eles podem ter menos assessores. Você veja na esfera federal, o Kim Kataguiri, por exemplo, volta e meia faz ali uma tabela no Twitter mostrando a diferença do dinheiro que ele economiza com poucos assessores para o dinheiro que os bolsonaristas gastam com muitos assessores. A mesma coisa acontece na esfera estadual, na esfera municipal. O parlamentar ele pode nomear menos assessores que façam efetivamente o trabalho legislativo e o resto do dinheiro fica economizado para ser gastado com alguma coisa de interesse público. Agora, nomear gente para não trabalhar só para que o parlamentar e, eventualmente, o seu operador ganhem mais dinheiro do que o próprio salário, portanto, somando o salário de assessores que não trabalham, isso é roubo de dinheiro público. Isso é coisa de ladrão. Para deixar claro aqui a tese geral, porque a tese geral vale para qualquer um. Só em lábia, retórica, cabeça de picareta, é que vale quando é contra o adversário político, não vale quando é o membro da patotinha, do grupo político para o qual está passando pano para faturar um carguinho, um microfone, uma verba. Não. Vale para todo mundo. Pode ser bolsonarista, pode ser petista, pode ser do Centrão, pode ser do que for. E você teve, sim, a lista do COAF com 27 deputados estaduais apontados. Em alguns casos, a investigação avançou e não foi configurado o esquema de rachadinha. Em alguns casos, foi configurado até indício de outro esquema. Por exemplo, havia ali, na investigação sobre o André Siciliano do PT, um indício de que os assessores estavam ganhando dinheiro com agiotagem. E havia uma frente de investigação nesse campo. Isso, estou falando da Alerj, no caso do Flávio Bolsonaro. A mesma coisa acontece na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no caso do Carlos Bolsonaro, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que apontou, inclusive, que o Carlos Bolsonaro manteve e usou várias vezes grandes quantias de dinheiro vivo, que é comum nesse tipo de esquema, conforme as descrições que a gente tem de casos anteriores e desse mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que se empresta o nome, se libera a remuneração pinga no cofre, na conta do funcionário fantasma, muitas vezes ele saca esse dinheiro em espécie e entrega na mão do operador, que pode ser um outro assessor do gabinete, pelo menos registrado como assessor, mas para ser operador, e pode ser diretamente o parlamentar, é claro, mas quando é o operador, ele então vai repassar esse dinheiro, pode ser em mãos para o parlamentar, ou ele vai pagar despesas do parlamentar.
portanto, dando dinheiro para ele ter os seus gastos. E esse dinheiro em espécie, no caso do Carlos Bolsonaro, é apontado ali pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como tendo sido utilizado na compra de um imóvel em 2003, quando o Carlos Bolsonaro tinha 20 anos. Ele nasceu em 1982, mas faz aniversário em dezembro. Então, ao longo de 2003, tinha ali ainda 20 anos, estava para fazer 21, e gastou R$150 mil em dinheiro vivo na compra de um imóvel. Aos 20 anos, estava lá nos seus primeiros mandatos como vereador, o que obviamente causa suspeita. É apenas um dos casos citados pelo Ministério Público que fazem pairar uma suspeita sobre ele. Vários outros elementos, como esse, dos funcionários confessos, fantasmas confessos, que confessaram que não trabalhavam lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, há vários outros elementos ali citados em toda essa apuração. A quebra de sigilo se mostra necessária. E ela só está sendo revelada agora, mas a decisão é de meses atrás, porque o processo corre em sigilo. Mas a imprensa conseguiu obter a informação e mostrou que foi determinada a quebra de sigilo do Carlos Bolsonaro. Vamos ver o que vai aparecer daí e das outras quebras das demais pessoas envolvidas nessa apuração. Até porque se sabe que, geralmente, nesse esquema, o parlamentar muitas vezes não coloca na própria conta, tem gente que recebe por ele, etc. Então, tudo isso é uma possibilidade. E isso precisa ser devidamente apurado. Agora, é mais um elemento dentro de uma família que já tem suspeita, para dizer o mínimo, quando não denúncia, no caso do Flávio Bolsonaro, sobre esse tipo de esquema, em várias frentes. Tem o caso do Flávio Bolsonaro, que conseguiu que o seu julgamento fosse adiado no STF, por uma decisão do Gilmar Mendes, no mesmo dia em que o Cássio Nunes Marques ajudou o Gilmar a blindar o Aécio Neves, para você ver aí como é que é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Flávio conseguiu postergar aí essa decisão. E você tem também relato da Andréia Siqueira Vale, de que o então deputado federal Jair Bolsonaro, pai do Flávio, do Carlos e do Eduardo, tinha um esquema desse no gabinete dele. E que o irmão dela acabou sendo demitido por Jair Bolsonaro porque ele não entregava. Nas palavras dela, devolvia, mas eu sempre corrijo, porque não é devolver. Não pertence a ele o dinheiro é dos cofres públicos, dinheiro dos pagadores de impostos. Mas ele não entregava aquela remuneração na quantidade que Jair Bolsonaro queria. Tem um relato em áudio, inclusive, numa reportagem do UOL. Então, são várias frentes de investigação a respeito do mesmo esquema. Um esquema de ladroagem, um esquema de, conforme a descrição, repito, das peças acusatórias e dos relatos das testemunhas. Um esquema de desvio de dinheiro público. Obviamente, além disso tudo, quem está acompanhando o debate político há muito tempo precisa considerar todas as iniciativas do presidente da República com a caneta presidencial para blindar a família. Ele quis trocar o diretor-geral da Polícia Federal, quis trocar o superintendente da PF no Rio, quando avançou por lá um inquérito eleitoral derivado do caso da rachadinha, peculato, na verdade, crime de peculato, do Flávio Bolsonaro. Ele quis colocar o PGR Augusto Aras, pego lá de baixo do Ministério Público e emprestado ali da turma petista, porque fazia eventos junto com o pessoal do José Dirceu. Ele botou o Cássio Nunes Marques no STF, apadrinhado pelo Ciro Nogueira, alvo de 5 investigações, tudo ao contrário da bandeira do combate à corrupção, na qual ele surfou durante a campanha eleitoral de 2018. Então, tudo é muito condizente com as investigações sobre desvio de dinheiro público nos gabinetes bolsonaristas passados. Então, é claro que essa investigação tem de andar, e você ainda tem uma série de outros elementos, né? Da Ana Siqueira Vale, que também comprou vários imóveis, com dinheiro vivo em várias ocasiões, tudo isso que está sendo apontado pelas reportagens também. Então é uma família que procura se blindar. E a natureza moral das pessoas é fundamental para que as pessoas, quando estejam no poder, façam aquilo que é de interesse público, que é de interesse da sociedade brasileira, que é de interesse do cidadão, que precisa ter melhores serviços. Quando a natureza moral ela é distorcida, ela é deturpada, ela é manchada,
a pessoa já tem um interesse particular acima do interesse coletivo. Então é natural que o resto não resulte em grandes iniciativas e em grandes indicadores, como não está resultando no caso do Jair Bolsonaro no poder. Não é a preocupação maior dele, por mais que a propaganda, por mais que a retórica bolsonarista e da sua claque tentem pintá-lo como patriota, cristão, liberal, conservador. Que ele não é. As suas atitudes demonstram o contrário. Qual é o princípio do cristianismo, do liberalismo, do conservadorismo? Tradições extraordinárias de grandes homens, de grandes pensadores, que resultaram em grandes obras, em grandes exemplares, mesmo na política, no restante do mundo. Onde que rachadinha está presente nisso? Onde que desvio de dinheiro público está presente nisso? Onde que você evitar a responsabilização individual por meio de instrumentalização política de órgãos de Estado está presente nessas tradições? Para manter a pessoa impune, para manter a família impune, para que ela não se responsabilize por aquilo que fez em gabinetes passados. Não tem em nenhuma dessas tradições e, obviamente, é o oposto do patriotismo. Então, é preciso encarar os fatos como eles são, a realidade como ela é. As investigações precisam avançar, mas já há elementos suficientes para entender aquilo que o Major Olímpio entendeu em vida, que se tratava, segundo ele, de uma holding familiar. Essa é a família Bolsonaro, senhoras e senhores. Agora, tem a família Bolsonaro da propaganda, a propaganda mítica e tal. Essa eu deixo para aquelas bancadas que faturam alto.